A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Nossa querida irmã Isa Rita, nossa companheira de longos anos, infelizmente sofreu um acidente doméstico, quebrou o fêmur e vai ficar um bom tempo afastada do programa, a não ser que eu vá à sua residência levando todo o material para a gente fazer um programa. Nós desejamos recuperação à nossa querida irmã. Ela está sentindo muito, né, a falta do programa. Estou avisando a queridos irmãos ouvintes do que aconteceu, nada tão grave assim, mas ela está imobilizada na sua residência. E pela primeira vez, nosso querido irmão, vindo do Rio de Janeiro, já está conosco aqui em Juiz de Fora há 5 anos, nosso querido irmão Ricardo, carinhosamente chamado de Sardinha, né, por causa da Gomes da Costa, seu sobrenome. Meu querido irmão Sardinha, é um prazer tê-lo conosco, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite, meu amigo Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Muito feliz de estar aqui com vocês e desde já também desejando uma pronta recuperação para a nossa amiga Isa, que está passando por essa dificuldade, né? Que ela possa se recuperar rápido e retornar o mais breve possível aqui ao nosso convívio. Muito bem, Sardinha, vamos estudar Eu Sou o Caminho, falando do nosso Mestre Jesus. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Então a gente eleva os nossos pensamentos aos nossos queridos amigos espirituais, ao nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco mais do que a gente estuda, do que a gente reflete, e pedindo aos bons espíritos que nos intuam, que estejam aqui ao nosso lado, para que tenhamos uma oportunidade de aprender um pouco mais, de levar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessas reflexões, não só para todos que estarão nos ouvindo, como para nossas próprias vidas. Fica conosco, Pai querido, agora e sempre. Graças a Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Eu Sou o Caminho, referindo a Jesus, obviamente. Antes que os homens o proclamassem o caminho único, a verdade legítima, a vida real, Jesus Cristo, mais alto, um enviado de Deus, vindo à terra, resumiu sua missão santificada nestas palavras: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito mais puro que habitou entre nós, é o governador espiritual deste planeta, né? Ele é o bom pastor, onde somos todos suas ovelhas, e ele é o caminho, a verdade e a vida. Então devemos seguir os seus passos. Por que mandaria Deus, numa tarefa sacrificial, incompreendida, um dos seus mais amados filhos? Porque era a vontade do Pai que os filhos terrestres atingiam o dia da perfeição moral no reino feliz.
na morada eterna, onde não há morte, nem separações, nem dores, nem angústias, nem lágrimas, nem aflições, numa felicidade crescente de glória em glória. Nós sabemos perfeitamente que o mundo está ainda conturbado, vivemos num planeta de provas e expiações. Ao longo deste milênio chegaremos ao mundo de regeneração. Ainda há dores, rangers de dentes, mas Jesus é o nosso exemplo e, acima de tudo, ele venceu a morte. E a doutrina espírita vem afirmar que a morte não existe. Perdemos apenas essa vestimenta grosseira, que é o corpo físico, que retornará ao pó, como está no Velho Testamento deixado por Jó. E o espírito vai às diversas moradas na casa do Pai. Portanto, somos imortais. Deus entregou Jesus à jurisdição de nosso planeta e à soberania de nossos espíritos. Por isso, mestre, com a sabedoria que possui, esclarece, ensina, corrige, adverte, responsabiliza, revelando tantas coisas com o Evangelho libertador. O Evangelho é libertador de consciências, é o maior tratado de moral universal. O programa de Cristo é, portanto, o programa de Deus, mensagem amorosa, endereçada à inteligência e ao coração de todos os homens, para que eles se purifiquem, assimilando o pão vivo, que desceu dos celeiros misericordiosos do Eterno, bebendo a água viva que emana incessantemente do infinito amor do Pai. Jesus, certa feita, disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Não que ele era Deus, mas era todo bondade, um espírito puro, que veio nos ensinar o verdadeiro amor. Ensinou-nos que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Perdoar o seu adversário enquanto está a caminho com ele, porque daqui não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Óbvio que é uma passagem reencarnatória, e nós sairemos enquanto não atingirmos uma perfeição relativa, porque perfeito é somente Deus. Como está escrito na questão 115 do Livro dos Espíritos, foste criados simples e ignorantes, mas destinados a uma perfeição. O Evangelho que ele nos deu contém os métodos insubstituíveis, as lições insuperáveis, as direções definitivas para os espíritos que buscam o conhecimento, desejam evoluir e libertar-se dos guias humanos. Ensinando, Jesus legislou para nossas almas, elaborou um código pela qual receberemos recompensas no bem realizado e seremos punidos no mal praticado. Já falamos em outros programas, Deus não tem nem a necessidade de perdoar e nem de castigar. Nós aqui, com os nossos equívocos, vamos de encontro às leis divinas, naturais, lei de causa e efeito, vamos responder por esses erros e equívocos. Nos vê ainda como crianças, na infantilidade, muitas vezes. É porque esse caminho tem sido evitado e porque essa verdade não tem sido ouvida. E porque essa vida não tem sido desejada, a humanidade vive num círculo vicioso de equívocos e maldades, retardando aquisições sacrossantas. Sim, nós falamos que somos os trabalhadores da última hora. Mas eu pergunto também que mérito, né? Ser trabalhador da última hora? As últimas oportunidades, talvez, porque já passamos por tantas escolas religiosas ao longo das nossas experiências corpóreas. Muitas vezes relegamos o Cristo ou perseguimos. As criaturas que têm fugido do Senhor receberam o salário justo de suas quedas morais na moeda de terrível padecimento. Uma opinião pessoal, eu estou dizendo, mas deve ser muito triste para um materialista, né? Aquele que não crê em Deus, na espiritualidade, em Jesus, no momento difícil de suas vidas. Porque nós temos onde apegar, né? Temos a Jesus, nossos protetores espirituais, fazemos preces, as orações nos aproximam do Criador, no momento de angústia, da perda de uma ente querida. Agora imagina, senhoras e senhores ouvintes, aqueles que dizem que não acreditam em nada. Deve ser um sofrimento atroz. Não sabe o que se passa depois da morte física. Acreditam que tudo acabou, que o importante é gozar a vida enquanto estão aqui encarnados. Mera ilusão. E nós que participamos muitas vezes das reuniões medianímicas, encontramos essas criaturas, às vezes desesperadas no plano espiritual.
Porque durante alguns anos, né, eu digo alguns porque a vida na Terra é efêmera. Por mais que você viva um século, como tivemos, né, Sardinha, de conhecer um senhor que cantou maravilhosamente bem, tocando seu piano, com 100 anos de idade, um centenário. Parece muito para nós, mas para a espiritualidade é um suspiro, muito pouco tempo. Mas essas criaturas, ao desencarnarem, acreditam que acabou. Outros tão materialistas que estão dizendo, olha, estão entrando na minha fazenda, roubando meu gado, dividindo minhas coisas, como se estivesse encarnado. Eu preciso tomar um choque anímico, né, através de um outro corpo, e o doutrinador, que deve ter uma paciência de Jó, enérgico, mas ao mesmo tempo paciente e educado, mostrar a ele essa nova realidade. Olha, mas você não morreu, está aqui falando conosco e aquilo não pertence mais, porque você não tem nem a veste física. Observe por onde você fala. Um choque de realidade. Então nós temos que pensar de que estamos aqui apenas de passagem, que a nossa verdadeira vida, a nossa casa é o mundo espiritual. Então, meu amigo Pedrosa, meus queridos ouvintes, eu pedi até licença aqui para a gente pensar um pouquinho num pequeno detalhe, né? Essa passagem, né, que teria sido dita por Jesus de Nazaré, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela está somente no Evangelho de João. E eu acho que é fundamental a gente tentar, primeiramente, interpretar corretamente o que significa esse eu sou o caminho. Por quê? Seguir a Jesus, né, seguir esse caminho, é uma questão de declaração. Ou seja, eu sou cristão, eu acredito em Jesus. A gente tem que lembrar de um pequeno detalhe. 2/3 do planeta Terra, tá, não são cristãos. Nós temos irmãos muçulmanos, irmãos hindus, budistas, né? E o que aconteceria? Será que esses 2/3 estariam condenados de alguma forma? Então, tudo é uma questão de como nós interpretamos esse eu sou o caminho. Eu sou o caminho pode ser uma interpretação na qual você se declara, não, somente quem acredita em Jesus, somente quem se declara cristão é, por exemplo, que vai ter a felicidade na vida espiritual. Mas, quando nós olhamos a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala ali sobre diversas abordagens que podemos fazer com relação a Jesus. Mas ele fala ali, olha, podemos falar sobre os atos de Jesus, né? Sobre os milagres, as predições e sobre o seu ensino moral. Os 4 itens anteriores são objetos de controvérsia. O que são objetos de controvérsia? É um objeto de estudo que não cabe à ciência espírita. É um objeto de estudo dos historiadores. Quem vai saber o que Jesus fez, não fez, deixou de fazer, se fez milagre, se não fez, são pessoas que se aprofundam nessa ciência, de estudar isso, né? Agora, o ensino moral de Jesus, ou seja, a ética cristã, como meu amigo Pedrosa já citou aqui alguns exemplos, né? A ética do perdão, a ética da inclusão, né? A ética de você compartilhar a fartura, compartilhar, né, o que você tem com todos que estão à sua volta, a ética da fraternidade, essa ética ela é universal. Então, seguir a Jesus não é necessariamente você se declarar cristão, mas é necessariamente você colocar em prática a ética cristã. A ética colocada por esse modelo que foi exemplificado, né, pelo nosso Yeshua, o Jesus de Nazaré, como nós falamos em português. Os exemplos que foram dados aqui, não só sobre suas palavras, o que ele fez, se forem aplicados por pessoas que se dizem hindus, que se dizem muçulmanas, que se dizem ateias, e eu conheço muitos ateus que na prática são muito mais cristãos do que muitos cristãos que eu vejo por aí, né? Falando em Jesus o tempo inteiro e tendo as suas atitudes extremamente preconceituosas, excludentes. Então nós temos que, para entender que se eu sou o caminho de fato, esse caminho é o caminho do nosso ajuste, do nosso comportamento, da nossa ética
a ética proposta por Jesus. E aí a gente pode querer se declarar o que for. Porque uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, né? Não importa se eu sou espírita ou se eu sou católico e tal, o que importa é ser cristão. Mas e se não for cristão? Vocês sabiam que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou seja, o primeiro centro espírita oficial, vamos dizer assim, né, da época de Kardec, existiam ali pessoas de diversas religiões, inclusive não cristãs. E o Kardec tomava um cuidado imenso em não permitir que o espiritismo não estivesse associado a nenhuma religião específica. Tanto que ele sempre deixou claro que ele não enxergava o espiritismo como uma religião à parte, mas como uma ciência filosófica com consequências morais, e que seria o amigo de todas as religiões. Então Kardec sempre elegeu como, abre aspas, o inimigo do espiritismo, a quem ele deva ser combatido é o materialismo. Como o nosso amigo Pedrosa explicou agora há pouco, por todas as consequências que o materialismo nos traz para a nossa vida. Agora, se você quiser utilizar as informações que o espiritismo traz e exercer a sua espiritualidade numa igreja católica, num culto evangélico, num culto afro, onde você quiser, se a sua ética for condizente com aquela proposta, você, na prática, é um bom cristão. Ele estava falando aqui. Tenho pago um alto preço pela aceitação das mentiras. Nas expressões, pecas de um intelectualismo enfermiço e enfatuado. E é interessante ele falar aqui sobre a aceitação de mentiras, porque muitas vezes a gente se deixa levar pela emoção das coisas e quebra um pouco o nosso senso crítico, que foi tão estimulado, não só por Kardec, como pelos espíritos que o assessoraram na construção da doutrina da filosofia espírita. Tudo isso, infelizmente, para a garantia de uma falsa posição, de um bem-estar ocioso e inútil, no brilhantismo ilusório de uma vida misérrima e transitória. E aqui é interessante porque ele faz referência justamente ao quantas vezes a gente investe só para parecer ser inteligente ou intelectual, para ter uma ascendência sobre as outras pessoas, numa posição como se nós fôssemos melhores. E a proposta de Jesus é uma proposta de fraternidade, uma proposta de crescer junto, de fazer junto, de aprender junto o tempo todo. Por esse motivo, o mestre afirmou: eu sou o caminho. Ele sabia que os homens viveriam às cegas nas encruzilhadas da existência. Por esse motivo, o Verbo advertiu: eu sou a verdade. Ele conhecia a fragilidade de nossos raciocínios. E por esse motivo, o Senhor garantiu: eu sou a vida. Ele provinha da espiritualidade gloriosa, onde é rico doador de bens eternos. Então essa construção de caminho, verdade e vida, quando a gente fala vida, na vida em abundância, porque nós aqui imersos na nossa experiência terrena, a gente muitas vezes está aqui às voltas com a luta pela própria sobrevivência. As voltas para satisfazer as nossas necessidades materiais, e faz parte dessa experiência. Inclusive a forma como nós lidamos com as dificuldades, com as necessidades e até mesmo com as nossas conquistas materiais, isso faz parte de uma coisa maior, que é o nosso crescimento espiritual. Por isso a necessidade de vivermos a experiência encarnada aqui na Terra. Está, todavia, na vontade de cada um aceitar ou recusar o convite de Jesus. Porque Deus não impõe suas bênçãos. Conferiu a cada filho o livre-arbítrio, e não é de seus planos sábios violentar consciências. Jesus nos espera na estrada real que leva ao reino divino, mas aguarda a manifestação da nossa boa vontade. Isso aqui é uma coisa importante, a gente entender o seguinte: ninguém evolui pela gente, e ninguém nos evolui. Ninguém pega a gente pelo braço e sai nos evoluindo, vamos dizer assim, O processo de evolução é um processo conjunto, que ele se dá com a convivência, com a ajuda de uns aos outros. Então, todos nos ajudamos uns aos outros à própria evolução. Mas a evolução de cada um é um trabalho individual e intransferível. E sempre teremos a prerrogativa de decidir se a gente quer ou não caminhar.
A gente pode permanecer como quiser, né? Esse direito, vamos dizer assim. Só que, exatamente, nós vamos deixar de exercer e de vivenciar uma felicidade que está proposta para a gente, que é a felicidade real, que é a felicidade interior, a felicidade do espírito. E enquanto não nos pudermos em marcha por aquele caminho, procurando entender aquela verdade na conquista daquela vida, encontraremos espinhos que ferem, vozes que enganam, até que a morte apodreça este corpo que tanto prezamos e descerremos aos nossos olhos assombrados a realidade imortal do espírito desprezado. Ou seja, as consequências das nossas decisões, né, do exercício do nosso livre-arbítrio, elas são uma necessidade, elas fazem parte dessa nossa caminhada. Como criança, muitas vezes, que precisa aprender vivenciando no próprio erro, né? E na insistência nossa, muitas vezes, em perseverar nesse erro, quantas e quantas vezes a gente repete, né, os mesmos erros, as mesmas coisas. A gente reencarna, faz tudo de novo, a gente desencarna, fica aquele período, né, erraticidade, estudando a vida anterior, né? Vocês repararam pelo estudando aqui, que eu sou carioca, né, pessoal? Estudando a vida anterior, preparando a gente para a próxima. Quando a gente vem aqui de novo, a gente acaba caindo de novo. É um processo natural, ali faz parte. Mas chega um momento que começa a doer, que começa a incomodar muito. E a gente sente a necessidade de dar um passo à frente. Os arrependimentos amargos e os remorsos dolorosos arrancarão de nossos lábios, naquele dia, essa frase melancólica e tardia: Cristo estava certo. O que significa isso? Olha, se eu tivesse escolhido um caminho, que é o caminho proposto por Jesus, e muitas vezes a nossa necessidade de exercer a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que ainda existem tão fortemente dentro de nós, esse caminho não fica, não fica muito vislumbrado pela gente. A gente está com objetivos ali imediatos. Só que eu gosto de dar um exemplo, né? O exemplo da televisão. Como a maioria dos homens é isso, né? Gosta de comprar televisão grande, né? Sempre arruma problema com a esposa em casa por causa disso e tal. Aí você tem uma televisão ali vou começar aqui, de 30 polegadas, né? Eu me lembro, algumas décadas atrás, a televisão de 30 polegadas era uma televisão imensa, né? Aí você compra uma de 35, você bota na sala, você acha que está no cinema. Passam 2, 3 meses, você já olha para aquela televisão ali, você já acha que não é tão grande assim, né? Afinal de contas, na loja já está vendendo uma de 45. E por aí vai. Daqui a pouco você está com aquela de 45, ou seja, a gente matar a sede de necessidades, ou nem tanta necessidade assim, mas de desejos materiais, dependendo de como de que desejos sejam esses, de como essa sede seja saciada, não é problema nenhum. Mas a gente percebe como existe uma passagem lá de Jesus, quando ele fala da água, aquela água que mata a sede e a água que mata a sede permanentemente. Essa água que mata a sede permanentemente é a água das conquistas espirituais. É a água de quando você se identifica como um filho de Deus, né? As outras águas você vai poder beber. Eu posso comprar uma televisão melhor? Legal, cara. Compra a televisão legal, fica feliz lá. Aí você vai perceber que aquela televisão parece que ela diminui de tamanho com o tempo. E aí você tem necessidade de comprar uma maior. E quando você tem essas conquistas, essas felicidades que às vezes estão em pequenas coisas, estão às vezes numa conversa de varanda, com o neto ou um filho no seu colo, fazendo carinho no seu cabelo, sabe? Numa conversa divertida e saudável com seus amigos. Momentos simples, momentos singelos que a gente esquece de dar valor. No momento que você está com a sua família fazendo uma refeição, rindo, se divertindo, lembrando de momentos engraçados da infância dos seus filhos, né? Isso tudo são conquistas que, quando você aprende a valorizar, são conquistas que ficam para sempre. E uma das falas mais difíceis da gente absorver quando se fala de Jesus é quando ele fala em amar os inimigos. Como assim amar os inimigos, né? Aquela pessoa que me fez mal, aquela pessoa que me feriu, que me traiu, que me magoou. Como é que eu vou continuar convivendo com ela? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem claro sobre isso. Jesus não pediu que você tenha por aquele que lhe fez o mal
a mesma estima ou a mesma relação que você tem com uma pessoa que tem consideração por você, que tem carinho por você. Ele não está pedindo isso. Mas ele sugere a você um movimento interno de desejar o bem àquela pessoa, de não revidar aquele mal, de absorver aquele mal que te foi feito sem alimentar aquilo dentro de você. Então, quando ele fala sobre uma reconciliação com o seu adversário, né, é uma reconciliação que tem que começar por dentro. É esse movimento que tem que ser feito. Então, você não é obrigado, por exemplo, a conviver com, por exemplo, um companheiro que tem um relacionamento abusivo com você. Ele não está mandando você fazer isso, né? Deixar que a pessoa faça tudo com você. Isso fica bem claro lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Você não vai ter a mesma relação. Mas você não vai desejar o mal daquela pessoa. Você não vai tentar se vingar ou de alguma forma fazer com que aquela pessoa sofra por aquilo que ela faz. É uma coisa que será entre ela e Deus, tá bom? E a gente então encerra a nossa fala por aqui, passando de volta para o meu amigo Pedrosa. Muito bem, Sardinha, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Deus em meu quintal. Alguns guardam o domingo indo à igreja. Eu o guardo ficando em casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar por santuário. Alguns guardam o domingo em vestes brancas, mas eu só uso minhas asas. E ao invés de repicar dos sinos da igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando, pregadora admirável. E o seu sermão é sempre curto. Assim, ao invés de chegar ao céu só no final, eu o encontro o tempo todo no quintal. Emily Dickinson, autora deste poema, reveste de beleza singela uma ideia muito profunda e importante a respeito de nossa adoração a Deus. Haverá lugar específico para adorar a Deus? Haverá tempo certo, posição mais adequada, formas, vestimentas? Estudemos a orientação primordial de Jesus, que foi bastante claro em dizer que Deus é Espírito e deve ser adorado em espírito e verdade. O Espírito não tem forma, não é corpo, não é matéria. Assim, o que o Mestre deseja dizer com adorá-lo em espírito é que tal adoração deve ser interior e que não precisa das formas exteriores. A adoração deverá ser sempre de espírito para espírito, de nossa alma para o Criador, independente de onde estivermos, independente das formas exteriores utilizadas. Há de se considerar as crenças humanas arraigadas, que trouxeram para as formas externas muitos hábitos, muitos rituais envolvendo o contato com Deus. Porém, a alma madura, esclarecida, conhecedora da mesma verdade da qual Cristo fala nesta passagem, precisa ir mudando seus costumes gradativamente. A adoração a Deus em espírito abre-nos 1000 possibilidades inigualáveis. Independente se estamos nesta ou naquela crença religiosa, se neste ou naquele local, se usando destas ou daquelas palavras, podemos nos comunicar com Ele. Quando o pensamento está elevado, quando se reveste do bem, da caridade, da poesia, ele está em contato com o Criador. Quando admiramos a natureza num fundo de quintal e percebemos a grandeza da criação, nos sentindo parte de algo grandioso e maravilhoso, estamos adorando o Criador. Quando praticamos as leis de Deus inscritas em nossa consciência, colocamo-nos em comunhão com Ele. Basta a sintonia mental positiva. Basta a alegria de viver. Basta a gratidão pela existência, pelos seres amados. E lá estamos nós, sintonizados com o Pai. Adorar a Deus em espírito e verdade é conhecer a felicidade no caminhar, é despertar para a verdadeira vida todos os dias.
Pense nisso. Você sabia que Allan Kardec, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, trata sobre a lei de adoração? Na questão 654, ele pergunta: Deus dá preferência aos que o adoram desse ou daquele modo? Ao que os espíritos lhe respondem: Deus prefere os que o adoram verdadeiramente com o coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, não desanime jamais, mantenha acesa a chave do seu ideal. Por mais difícil que a vida se apresente, temos que ter sempre esperança, fé em Deus, também em nós mesmos. Portanto, pedimos a Deus nesse instante que derrame suas bênçãos em forma de luz para todos nós aqui no programa e os queridos irmãos ouvintes. Muita paz. Meu querido irmão Sardinha, suas despedidas? Eu queria agradecer ao meu amigo Pedrosa aqui pelo carinhoso convite e mais uma vez desejando à nossa querida Isa pronta recuperação. Estamos à disposição sempre que precisarem da gente. Um grande abraço a todos. Sardinha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Contamos mais vezes com você. Deus lhe abençoe. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, Zona Norte de Juiz de Fora. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.